Olá, sejam todos muito bem-vindos, caríssimos professores e caríssimos estudantes. Estamos aqui agora na nossa eletiva de educação financeira. Você estava aguardando, né? Chegou o momento e nós estamos agora na aula de número 2. Isso mesmo, nessa aula a gente vai poder conhecer e entender o que é essa tão falada educação financeira. Será que eu sou educado financeiramente? Então a gente vai descobrir nessa aula de hoje. Eu sou a professora Irislene e nós vamos iniciar agora a nossa aula. Então dá uma olhada aí no nosso slide. Olha só, então como eu falei para vocês, iremos conhecer e entender o que é essa educação financeira e nós estamos na parte 1, ok? A parte 1 da aula de número 2, certo? E aí, para localizar você, nós estamos aqui, ó, neste quadro, certinho? Nosso objeto de conhecimento é entender o que é essa educação financeira, nós estamos na aula vídeo, certo? Continuando, e aí, prof, qual que vai ser a nossa pauta? A nossa pauta será entender o que é essa educação financeira. Nós passaremos aí sobre alguns subtemas, o consumo consciente, começar com a autoavaliação, algumas dicas financeiras, colocar tudo no papel, certo? Para a gente conseguir ter êxito nessa aula de número 2, nós precisamos passar por algumas habilidades. A primeira delas é voltada, né, para o componente curricular de matemática, né, com essa nova roupagem. O que nós queremos? Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais, considerando a aplicação dos conhecimentos matemáticos associados ao domínio de operações e relações matemáticas, simbólicas e formais, de modo a desenvolver novas abordagens e estratégias para enfrentar novas situações, certo? Então, essa é a nossa primeira habilidade. Depois, nós temos aqui uma segunda habilidade voltada para as linguagens, certo? Para as linguagens, onde nós iremos selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para propor ações individuais e coletivas de mediação e intervenção sobre formas de interação e de atuação social, artístico-cultural ou ambiental, visando colaborar para o convívio democrático e republicano com a diversidade humana e para o cuidado com o meio ambiente. Então, esta é a nossa segunda habilidade. E aí eu trago aqui para você agora, dentro dessa nossa temática, né, que a educação financeira, né, ela deveria estar presente na nossa vida sempre, né? A gente tem os conhecimentos básicos, né, do que seria essa questão financeira, mas e sobre a educação financeira? Então, sobre isso que nós iremos conversar um pouco hoje, né? Porque o que acontece? Nós vivemos aqui rodeados de armadilhas que vão influenciar a nossa vida financeira, certo? E não é todo mundo que consegue identificá-las para ter o melhor aproveitamento das suas finanças, correto? Então, nós precisamos entender direitinho o que são, né, esses cuidados, essa atenção que a gente precisa ter sobre a nossa educação financeira. Você sabia, caríssimo estudante, caríssimo professor, que quase metade dos brasileiros estão endividados? Pois é, a maior parte desses casos, né, o que está faltando não é o dinheiro, você sabia disso? Não é o dinheiro, e sim planejamento, correto? Quando a gente fala de planejamento, requer um cuidado, requer uma atenção, colocar tudo na ponta do lápis, na sua caderneta, no seu celular, tudo registrado para que você não venha ter aí algum desconforto financeiro, né? Muitas vezes não vemos conexões entre os conhecimentos que são aprendidos na escola, né, com a prática do nosso dia a dia. Mas a educação financeira, ela pode o quê, prof? Nos ajudar, tá? A fazer essa conexão em termos de lidar com as nossas finanças desde criança até a nossa vida adulta, correto? Correto? Isso.
que acontece? Eu vou vir aqui para conversar um pouquinho com você. Vem aqui comigo, nós estamos sempre rodeados de muitas promoções, né? De muitas vantagens. Olha, liquidação, 70% de desconto, tudo isso chama a nossa atenção, né? Nós gostamos de andar bem vestidos, bem calçados, bem arrumados, nos alimentar bem, mas o quanto que custa isso no final do mês? É disso que a gente está falando, esse cuidado que a gente deve ter quando surgir uma espécie de uma armadilha. E por que eu falo de armadilha? Porque todos os dias a gente é levado para esse convívio, né? Gaste um pouquinho aqui, gaste um pouquinho ali. E os teus sonhos, aonde é que ficam, né? Ai, prof, eu tenho um sonho de conhecer, sei lá, os Estados Unidos. Eu tenho um sonho de viajar e conhecer todo o mundo. Eu tenho um sonho, prof, de construir a minha casa, dela ser linda, dela ser confortável. Eu tenho um sonho, prof, de entrar na faculdade, né? Eu tenho um sonho de ter uma fazenda com muito gado, com muita plantação. E aí vai indo os nossos sonhos. Nós temos sonhos sempre. Mas o que nós estamos fazendo de forma educada, né? Por isso a nossa temática, educação financeira. O que nós estamos fazendo para que cada centavo seja bem, seja bem administrado, né? Eu gasto com tudo, não gasto? Então é sobre isso que a gente está conversando. Já começa a fazer suas anotações aí, porque vão surgir algumas dúvidas e é importante você registrar, ok? Vamos continuar? Dá uma olhada aí no nosso slide. Como eu mencionei para vocês, nós somos levados, né, para diversas armadilhas, né? E essas armadilhas, elas são chamadas de armadilhas psicológicas, tá? Elas estão relacionadas às nossas finanças, né, para nos tornarmos adultos, ok? Que saibam, né, planejar e que saibam estabelecer metas, que tenham consumo consciente. E aí o que a gente faz, né? Como que a gente continua, né, nessa questão dessa educação financeira? E aí, olha só, nós temos agora um questionamento para você. Olha só essa charge que a prof trouxe aqui. Nós temos aqui um rapazinho, né, um menino aqui, e ele fala: pai, preciso de dinheiro para comprar um novo celular. Né? Um novo celular. Nosso rapazinho ali está carregado de celular. Você já percebeu, né? O que a Prof. Iris quer aqui nesse primeiro momento com você? Que você identifique qual afirmação que contém aí formas de se evitar o consumismo. Será que é a alternativa A, que diz gastar menos do que ganha, comprar sempre o produto que seja lançamento e utilizar o cartão de crédito para realizar compras? Será que é a alternativa B, que diz fazer compras à vista, adquirir vários modelos do mesmo produto e anotar, aliás, as compras realizadas? Ou será que é a alternativa C, fazer o controle do que se gasta, comprar só pela internet e fazer compras usando os cheques? Ou ainda a alternativa D, gastar o quanto for necessário, comprar coisas usadas e apenas pessoalmente. Ou ainda, para a gente finalizar, gastar menos do que se recebe, fazer um controle do quanto se recebe e se gasta e planejar as compras. E aí, 5 segundos para você pensar. 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Qual afirmação contém formas de se evitar o consumismo? Claro, né, gente? Só poderia ser a alternativa E. Por quê, prof? Porque o que ela diz? Gastar menos do que se recebe, fazer um controle quanto se recebe e gastar e planejar as nossas compras. Isso é um pensamento correto. Então, essa é a ideia que a gente sempre deve ter. Vamos entender mais um pouquinho sobre o que é essa educação financeira? Então, quando a gente fala de educação financeira, o que a gente percebe? Que a gente lida aí com uma série de situações no dia a dia ligadas ao nosso dinheiro, correto? E a gente tem que buscar o melhor proveito desse nosso dinheiro.
É importante que a gente saiba utilizar de uma forma favorável, de uma forma equilibrada. Essa educação financeira, ela pode contribuir para a melhora da nossa gestão, né, nas nossas finanças pessoais. Trazendo para a gente o quê? Tranquilidade, equilíbrio, né, do ponto de vista financeiro. Então percebam que ter esse equilíbrio entre os gastos, entre as compras, entre os investimentos é muito importante, correto? O que mais, Profires? E aí vem aí uma diferenciação, né, que pode surgir. Tá, o que é educação financeira e o que é o consumismo? Será que eu sou educado financeiramente ou eu sou mais consumista? Me responde aí. Eu vou começar aqui primeiro pelo vermelhinho, tá? O que é o consumismo? Ele é um ato, um efeito, um fato, uma prática de consumir. Ele é o quê? Comprar em demasia, é uma compulsão que leva o indivíduo a comprar de forma ilimitada e sem necessidade. Então a gente já entendeu o que é o consumismo, né? A questão da demasia, forma ilimitada. E agora o contraponto, vamos vir agora aqui para a educação financeira. Essa educação financeira, o objetivo dela é nos ensinar a melhorar a nossa administração dos nossos rendimentos, né? Ela auxilia em decisões como, por exemplo, a poupança no investimento, a um consumo consciente. Isso aqui, gente, consumo consciente é a chave, tá? É a chave de uma boa administração aqui da educação financeira, tá? Ela ajuda aí com que a gente não caia, né, em algumas fraudes, né, não seja tão impulsivo. Olha só o que a prof trouxe aqui de dados interessantes. Por que a formação de uma sociedade financeiramente saudável é importante? Você deve estar se perguntando, né? Por quê, prof? Olha só alguns dados que nós temos aqui. 53% dos nossos estudantes brasileiros, eles não atingiram o nível de conhecimentos financeiros. É muita gente, né? É mais que a metade, né? E isso foi um teste realizado pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos, né, de 2017, o ODCE. 53%. Daí nós também temos que 45% desses jovens entre 18 e 24 anos não sabem administrar os seus recursos financeiros e acabam caindo na inadimplência, né? Acabam devendo mais, né, do que ganham, certo? 45% da população adulta do país está endividada. Então, nós temos dados aqui que fazem a gente entender a necessidade de se consumir de forma consciente. Então, tá, professor, está falando em consumir de forma consciente, mas o que é esse consumir de forma consciente? Vamos olhar aqui o nosso próximo slide. Quando a gente fala em consumir de forma consciente, a gente está falando de decidir com cuidado e atenção o que a gente vai comprar, o que a gente vai usar no nosso cotidiano, certo? É a gente começar a pensar de forma mais racional, certo? Pensar que se eu tenho, por exemplo, uma blusa X, se ela dá para utilizar de outras formas, né? Fazer outras combinações, correto? Ter atitudes conscientes, né, vão evitar aí que eu tenha um desperdício, por exemplo, de água, certo? Escolher não adquirir um determinado produto que seja supérfluo, que seja descartável. Não está somente envolvendo a questão de comprar algo, né, que você deseja, mas também está relacionado a pensar nas questões ambientais, nas questões sociais, na produção, na venda de diversos itens que são gerados. E aí eu venho aqui contigo, vem aqui comigo que eu quero conversar contigo agora de pertinho. A gente está falando o tempo todo aqui de ter consciência. Ter consciência. Ah, prof, mas eu amo comprar sapatos. Ah, prof, mas eu quero comprar aquele jogo que está na moda agora, sabe? Eu preciso dele, é urgente. Mas quantos que você tem aí? Né? Então a gente tem que começar a pensar nisso. Para eu alcançar um objetivo maior, um sonho maior, o que é necessário eu fazer, né? Que atitudes eu preciso tomar
para que eu consiga chegar nesse objetivo maior. Eu não posso me perder pelo meio do caminho. Então, quando eu tenho essas atitudes conscientes, essa tomada de atitude consciente, eu começo a perceber, lá no meu guarda-roupa tem muita roupa que eu poderia doar, poderia vender, poderia dar um novo destino, né? Até para abrir espaços. Lá na minha casa eu compro muitos alimentos, mas acabam se perdendo na geladeira, no armário. Então, essa questão das atitudes conscientes, elas são muito importantes para que a gente consiga chegar aí num objetivo maior. E aí eu te pergunto, qual é o teu sonho? Né? Qual é a realização que tu tens? Qual é a tua idealização? Então, é sobre isso que a gente está falando. E aí nós temos 3 perguntinhas muito importantes para a gente fazer. Dá uma olhada no nosso slide para você saber que 3 perguntas são essas que a gente deve fazer. Olha só o nosso slide. Então, nós temos aqui, olha só. Eu tenho dinheiro? É a primeira pergunta. Eu tenho dinheiro? Eu tenho dinheiro para gastar? Tenho, prof. Eu preciso disso? É a pergunta que não quer calar, né? Eu preciso disso mesmo, prof? E eu deixei até aí na tarja escura, aqui no preto. Eu preciso disso agora, imediatismo. Gente, isso é consumo consciente. Faz essas 3 perguntas, responde essas 3 perguntas, meu amigo. Responde essas 3 perguntas, professor. Responde essas 3 perguntas, caríssimo estudante. Aí você vai saber se tem realmente uma necessidade de fazer compra, né? De ter aquele determinado objeto, aquela determinada coisa, né? Que você tanto almeja. Tenta responder essas 3 perguntas, porque senão você vai cair aí em diversas armadilhas. Aqui eu listei só algumas, mas nós temos armadilhas aí no comércio, chamada armadilha influência dos outros, armadilha eu quente, eu frio, armadilha a falta de atenção dos pequenos valores, a armadilha da percepção seletiva, da ostentação, do otimismo excessivo, do preço que termina em 99, do imediatismo, da autoconfiança exagerada. Então perceba que o que não falta é armadilha. E aí eu dou um destaque de novo aqui para você a respeito das 3 perguntas. Eu preciso? Eu tenho dinheiro? Tem que ser hoje? Agora? Isso é muito importante a gente conhecer, a gente entender, gente, tá? Então, não caia nessas armadilhas. E aí, eu trago aqui um lembrete, né? Tem uma regrazinha, tem diversas regras quando a gente estuda sobre educação financeira, mas eu trouxe essa basiquinha aqui para te nortear, que é a regra 50-30-20. O que ela fala, prof? Olha só, ouve bem, anota aí. Metade do que você ganha deve ir para as necessidades essenciais. Então, nós temos aqui os 50%, tá? 30% depois vai para os meus desejos, para os meus lazeres, para as minhas viagens. Então, nós já estamos aqui, certo? E aí, o finalzinho que sobra desses 100%, que é os 20%, eu guardo para minhas economias, para os meus investimentos. Isso aqui é só um lembretezinho bem básico, mas tem diversos quando você pesquisa sobre educação financeira, tá? Então, isso aqui é uma regrinha básica, 50, 30 e 20, tá? Faz isso, caríssimo estudante, e aí você vai começar a ter equilíbrio, vai começar a ter noção dos teus reais ganhos financeiros e da onde está indo os teus recursos, para onde está indo os teus recursos financeiros, certo? E aí, eu já te perguntei várias vezes, né? Sobre os teus sonhos, os teus desejos. E aí, agora eu te pergunto, será que sonhar não custa nada? Ou será que custa? Sabe aquele celular de última geração? Aquele notebook? Aquela casa que tu tá sonhando há tempos, né? Quem sabe até mesmo um matrimônio, conseguir aí um veículo teu novinho, tirado lá da concessionária, a idealização aí de um curso superior, né? Sei lá, você ter uma fazenda, você ter um sítio, uma chácara, uma área rural da qual você se beneficie, né? Você invista aí nos maquinários, as tuas viagens. Gente, é tanta coisa que a gente sonha, né?
Mas isso vai depender desse cuidado que eu tenho hoje com meus recursos financeiros, certo? Que mais, Prof. Iris? Estou curioso, estou curiosa. Eu sei. Então, a gente tem que começar como, Prof? A gente começa com uma autoavaliação, certo? Eu tenho que entender qual é a minha situação financeira atual. Isso aqui é importante, tá? Qual é a minha situação financeira atual? E aí é que eu vou começar a traçar as estratégias, né? E vou buscar esse entendimento, né, sobre os meus recursos financeiros. Vou procurar fazer um plano, correto? Para ser desenvolvido. Se começar a economizar sem critérios, a gente tem que ter esse cuidado também. Se você começar a economizar sem critérios, eu posso me perder no meio do caminho, né? Eu posso comprometer também a questão da minha qualidade de vida. E a Prof. Iris não quer isso, tá? Nada disso. Então, planeja, põe na ponta do lápis o que eu posso fazer, da onde eu posso reservar. Eu tenho que refletir sobre esses meus comportamentos que eu estou tendo agora, certo? E aí, quando a gente fala de autoavaliação, a gente tem que pensar nos campos da nossa vida, né? Na vida familiar, no trabalho e nas economias. O que eu posso estar colocando aí que é necessário, que é supérfluo, né? Dentro desse meu orçamento familiar, né? Por exemplo, eu tenho um orçamento doméstico, onde envolve as minhas receitas, meus custos, minhas despesas, né? Os planejamentos de curto, de médio, de longo prazo. Eu tenho que desenvolver uma cultura de prevenção e de imprevistos, porque imprevistos acontecem, a gente sabe disso, né? Com relação ao consumo, eu tenho que buscar esse consumo de forma mais consciente, mais responsável. Com relação à minha vida social, eu tenho que ter qualidade de vida, eu tenho que ter momentos, né? Momentos onde eu me socialize com outras pessoas, correto? Quando eu falo de trabalho, né? Eu tenho carteira assinada, eu pago impostos, eu invisto aí na previdência privada, eu tenho aí alguma fonte de renda, algumas profissões, ou estou pleiteando aí outras profissões para o futuro. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Você tem que parar e tem que analisar tudo isso também. Com relação à economia, quais são os bens públicos que existem, né? Como que anda a economia nacional, a economia mundial. Então, isso tudo a gente também tem que pensar. A gente tem que abrir a nossa mente para esse campo, gente. Correto? Se a gente quer alcançar algo muito maior. Então, quando a gente fala da educação financeira, a gente fala em especial da nossa vida familiar, desse nosso orçamento doméstico, onde tem receitas, tem despesas, algumas despesas são fixas, né? A gente sabe que água, prestação de imóvel, prestação do carro, plano de saúde, água, luz, telefone, internet, tudo isso é fixo, né? E nós temos também dentro desse grupo despesas que são variáveis, né? A compra de roupas, alguns passeios, manutenção de transporte, enfim, né? Presentes, isso é variável. Então eu tenho que ter esse controle, né? Para que eu não caia em surpresas desagradáveis, né? Tem que observar esses custos que eu tenho, essas despesas que são agregadas a determinados produtos, né? Nesse caso aqui, para quem é autônomo, empreendedor ou profissional liberal, certo? De algum tipo de serviço que é prestado também. Então a gente vive nessa corda bamba quando a gente fala de educação financeira, correto? Que mais, Prof. Iris? E aí, eu trago aqui para você essa roda financeira aqui, que a gente observa como é que está a sua saúde financeira. Nós observamos aí o bem-estar financeiro, o mindset próprio, o estilo de vida, a organização financeira, o planejamento futuro, a consciência abundante, a educação financeira e as reservas, tá? Como que acontece isso? Eu vou analisar cada tópico desse e eu vou dar um número de 0 a 10, correto? Ah, vamos dizer como é que está meu bem-estar financeiro. Ah, prof, eu acho que o meu bem-estar financeiro está lá no 3. Então, eu vou observar onde é que está o 3, ele está aqui, né? E aí eu vou pintar aqui, ó. Ó, vou pintar que ele está aqui, ok? Ah, vamos ver minha organização financeira, o número 4. Cadê o número 4? Minha organização financeira, prof, está no 5. Então, eu vou pintar bem aqui, tá? E aí eu vou preenchendo essa área para eu começar a visualizar
onde estão as falhas, as lacunas que eu preciso preencher, que eu preciso dar uma maior atenção, correto? Você vai ter essa atividade já já, eu vou te explicar ela novamente, tá? E você vai preencher isso como forma de atividade nossa aqui, tá? E aí você vai poder visualizar onde estão os teus problemas com relação às tuas finanças. Que mais, Profires? E aí a gente vai observar, por exemplo, nessas questões aí sobre o bem-estar financeiro. Você se sente bem com a sua situação financeira atual? São perguntas que a gente faz. O mindset, suas crenças sobre dinheiro, valor de merecimento. Você acha que você merece esse dinheiro? Né? Você merece esse recurso financeiro? É uma pergunta que não quer calar. O estilo de vida, você leva a vida como você gostaria de levar? Tá satisfatória? Não tá? Então você vai ver a numeração. A organização financeira. Suas finanças estão organizadas? Você tem clareza do que você ganha e do que você gasta? 5. Planejamento futuro. As tuas metas elas estão claras para o teu futuro? Você está alinhando aí todas essas tuas metas para construir esse futuro próspero? Né? Sobre a consciência abundante, número 6. Você se sente conectado com essa prosperidade? Você tem consciência do que é abundante e você está confiante para isso? Sobre essa tua educação financeira, você é educado financeiramente, os seus filhos, a tua família, a tua casa, está ensinando todo mundo aí a cuidar desse dinheiro, administrar esse dinheiro aí de forma saudável? E 8 aqui, você investe no futuro, você está construindo uma reserva estratégica, está poupando para realizar os teus sonhos? Como é que está tudo isso? Então, esses pontos precisam ser respondidos, tá? Algumas dicas que a gente precisa entender também é que existem, né, aquilo que é essencial e aquilo que é supérfluo. O essencial, né, tá? Em hipótese nenhuma, ele pode ficar de fora do teu orçamento mensal, tá? São indispensáveis. Eles precisam ser reduzidos por meio de controle de consumo e eles vão visar a economia. Quando a gente fala de supérfluo, tá? Eles, na realidade, eles não se tem realmente uma necessidade para a sua vida. Eles são o oposto do que a gente acabou de falar sobre o essencial. Então, é bom que você tenha clareza sobre isso, certo? Que mais, Profires? Então, gente, não tem para onde correr. A gente tem que colocar tudo no papel. Escolhe aí qual o tipo de forma que tu quer fazer teus registros através de uma planilha, através de um quadro com post-it, através de um bloquinho de notas, através de um aplicativo. Então, tu escolhe a forma que tu quer aí registrar esses teus gastos, certo? E aí você começa a responder perguntas. Eu tenho salário? Qual é o valor do meu salário? Quanto desse dinheiro é destinado para despesas fixas, para despesas variáveis? Eu tenho espaço para investimento? Quanto que eu gasto com compras supérfluas? Então eu preciso anotar e registrar tudo isso para eu conseguir entender muito bem aonde que eu devo fazer os cortes necessários, certo? O que mais, Profires? Aqui, por exemplo, eu tenho um ilustrativo de um orçamento doméstico. Eu vou colocar tudo, né, o que eu tenho continuamente aí me utilizado, me beneficiado e coloco nesse papel e aí eu tenho essa soma e eu tenho que saber se está equivalente aos meus recebidos também, certo? E aí chegou o momento do mão na massa. O que a Profires vai querer de você? A Profires quer que você registre, tá? Faça anotações das dúvidas casuais da nossa aula, que você preencha a roda financeira, tá? Que tá aí em anexo, que você preencha também aí a tua tabela de orçamento e que você encontre um cupom fiscal, uma lista de compra e que você observe aí o que é supérfluo e o que é essencial, tá? A próxima aula vai ser exclusivamente para que você realize essas atividades. Então, essa demanda aqui de atividades você vai realizar na próxima aula. Então, nós temos aqui a nossa roda financeira, você pode imprimir ou então pode replicar e você vai preenchendo, né, respondendo aí os campos e vai observando em que ponto que você está, né?
em que etapa, e você vai conseguir visualizar muito bem aí qual a necessidade que você precisa observar da tua roda financeira, certo? Depois você vai preencher aí a questão dos teus orçamentos, vai listar tudinho aqui com os valores, tudo direitinho, correto? Busca aí um cupom fiscal e observa o que é supérfluo e o que é essencial. Ah, por exemplo, eu tenho aqui escova de dente, é essencial, mas o chiclete é supérfluo. Então, eu vou analisar e vou verificar isso aí tudinho, certo? Você, caríssimo aluno, pode se utilizar de diversas formas para trazer para a gente a tua devolutiva de como foi essa aula, de como que você visualizou, certo? Para finalizar, você pode, tá, pensar sobre essa frase que eu deixo aqui para você. A riqueza, ela é uma capacidade de experimentar plenamente a nossa vida. E vem aqui comigo. Vem aqui comigo, chega aqui comigo. Você viu? Faz aí teu orçamento. Observa aí uma nota fiscal. Vê o que é supérfluo e o que não é. O que é essencial. Tá? Faz tudo direitinho. Aproveita a próxima aula, aula de número 3. E faz tudo isso e manda que a gente quer conferir, ok? Tchau!